Vou lhe fazer uma pergunta. Quem é o Espírito Santo? No livro O Poder do Espírito Santo, do autor Billy Graham, é descrito que nos últimos anos foi falado e escrito sobre o Espírito Santo mais do que qualquer outro tema religioso. Executando o cultismo, ele diz que nesse livro surgirão perguntas que crentes confusos e às vezes incultos tentaram responder. De fato, milhões de cristãos em todos os continentes estão fazendo estas perguntas, estão procurando e merecem respostas bíblicas. Por exemplo, o que é batismo do Espírito Santo? Quando ocorre? É possível e necessário falar em línguas hoje em dia? Existe uma experiência chamada segunda bênção? Se esse assunto lhe interessou e se você gosta de resumos de livros, se inscreva no canal, pois aqui fazemos resumos por capítulos para facilitar seu entendimento sobre cada assunto e se gostar não esqueça de deixar seu like. E também não deixe de assistir aos vídeos anteriores, que já estão disponíveis no canal. E o próximo capítulo que será quando o Espírito Santo veio. Segundo o autor, o Espírito Santo vem sendo tão falado, principalmente por causa da influência do movimento carismático, que tem sido chamado de a terceira força do cristianismo, ao lado do catolicismo e do protestantismo. O movimento carismático mais recente, que tem algumas de suas origens no pentecostalismo histórico e na ênfase no Espírito Santo, está atualmente influenciando profundamente a maioria das principais denominações, bem como o catolicismo. Podemos sentir como o assunto é vasto, e como sabemos pouco sobre ele. Mesmo assim, Deus revelou em sua palavra tudo o que devemos saber. Billy Graham diz que a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus nunca o chamou de isto, quando falava do Espírito Santo, como em João capítulo 14, versículo 15 e 16, por exemplo. Jesus falou do Espírito Santo como ele, porque ele não é uma força ou uma coisa, mas uma pessoa. Falta instrução ou mesmo discernimento a alguém que trata o Espírito Santo como isto. Na Bíblia vemos que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Além disso, a Bíblia diz que ele faz coisas que uma força não faria, somente uma pessoa real. Ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. E em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32 está escrito: pode-se blasfemar contra ele. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado nem neste mundo, nem no porvir. É descrito no livro que cada emoção e cada atitude citada na Bíblia são características de uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, como a gravidade e o magnetismo. Ele é uma pessoa com todos os atributos de uma personalidade. Mas não é só pessoa, também é divino. Em toda a Bíblia podemos ver claramente que o Espírito Santo é o próprio Deus. Podemos assim deduzir dos atributos que as Escrituras lhe conferem. Estes atributos, sem exceção, são os do próprio Deus. Ele é eterno, ele é todo-poderoso, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é Deus, ele é o Criador. Então assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam juntos criando o mundo. E é da máxima importância para todos os cristãos compreender e aceitar esses fatos, tanto na teologia como na prática. O autor descreve que quando começou a estudar a Bíblia, anos atrás, a doutrina da Trindade foi um dos problemas mais complexos que ele encontrou. Jamais chegou à conclusão satisfatória, porque parte dela é um mistério. Mas apesar de não entender totalmente até hoje, ele aceita como revelação de Deus. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é um ser vivo. É uma das três pessoas da Trindade. Explicar e ilustrar é uma das tarefas mais difíceis que se pode dar a um cristão. A Bíblia nos ensina a realidade da Trindade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus se revela na Bíblia progressivamente, mas a indicação desde o começo do livro de Gênesis de que Deus existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que estas três pessoas constituem um único Deus. O cristianismo é trinitário, não unitário. Ao mesmo tempo, há um só Deus e não três, deixando claro que o cristianismo não é politeísta. No livro é descrito que a Bíblia começa com uma afirmação majestosa. No princípio criou Deus os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Estudiosos afirmam que na língua hebraica há 3 graus de número: singular, 1, dual, 2, plural, mais de 2. A palavra traduzida por Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1 é plural, indicando mais de 2. Vemos no relato da criação que Deus desde o início nos fornece algumas indicações da verdade de que a deidade se compõe de mais de uma pessoa.
Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E em Gênesis capítulo 3, versículo 22, o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. A doutrina da Trindade está bem mais desenvolvida no Novo do que no Antigo Testamento. Como a revelação é progressiva, mais luz foi lançada sobre o assunto que estamos estudando no Novo Testamento. Foi quando Deus se revelou totalmente no tempo de Cristo e dos apóstolos. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, está registrada a última ordem de Jesus antes da sua ascensão. Ele diz aos seus seguidores: fazei discípulos de todas as nações, batizando os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus ensinou que depois de deixar seus seguidores, estes deveriam levar a mensagem do seu evangelho a todas as nações. O Espírito Santo iria usar para convocar um povo para o seu nome. Esta comissão trinitária para batizar associa o Espírito Santo com Deus Pai e Deus Filho como iguais. Ele é Deus Espírito Santo. É marcante notar que Jesus diz que não deixará os crentes sozinhos. Através do Espírito Santo que ele e o Pai enviaram, ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Ele permanecerá com cada crente até o último instante. Essa verdade tem me encorajado centenas de vezes nestes dias sombrios em que as forças satânicas estão operando em tantos lugares diferentes do mundo. Dessa forma, o apóstolo Paulo afirmou que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito sejam com todos vós, segundo Coríntios capítulo 13, versículo 14. Essa bênção não deixa dúvida de que o Espírito Santo é um com o Pai e um com o Filho na deidade. Não é 1 mais 1 igual a 3. É 1 vezes 1, vezes 1, igual a 1. O Espírito Santo é um com o Pai e com o Filho. Se o Pai é Deus, Jesus é Deus, então o Espírito Santo também é Deus. Segundo o autor, o principal problema da doutrina da Trindade é que o cristianismo diz ser monoteísta. Logo rejeita o politeísmo. A Trindade preserva a unidade da deidade, reconhecendo ao mesmo tempo que nela há 3 pessoas que não deixam de ser uma essência. Deus é um, mas essa unidade não é simples de ser explicada, pelo contrário, é muito complexa. Esse é um assunto muito difícil, muito além da capacidade de compreensão das nossas mentes limitadas. Mesmo assim, é extremamente importante declarar a posição bíblica e ficar em silêncio quando a Bíblia não diz nada. Deus Pai é plenamente Deus. Deus Filho e Deus Espírito também. A Bíblia apresenta isso como um fato. Não explica. Apesar disso, muitas explicações têm sido sugeridas, algumas parecendo ser bem lógicas, mas nenhuma consegue preservar a verdade do que as Escrituras ensinam. Conforme Billy Graham, o modalismo foi uma heresia dos primeiros tempos do cristianismo. Ensinava que Deus apareceu em diferentes épocas sob 3 modos ou formas diferentes. Primeiro como Pai, mais tarde como Filho e por último como Espírito Santo. Os que defendiam esse ponto de vista pensavam que ele preservava a unidade do monoteísmo, mas significava também que quando Jesus orava, ele tinha de falar consigo mesmo. Além disso, um texto como o de Atos capítulo 2, que diz que o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo, faz pouco sentido no modalismo. Acima de tudo, essa posição violava a mais clara apresentação da Trindade em unidade, expressada na grande comissão de Jesus, registrada por Mateus. Jesus disse claramente que seus discípulos deveriam batizar os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A construção da frase no grego deixa claro que Jesus está se referindo a 3 pessoas diferentes. Ele ensinou sem margem de dúvida a doutrina da Trindade. Segundo o autor, a afirmação mais forte que ele pode fazer é que não há nada que o Pai seja, e o Espírito não seja. O Espírito Santo tem todos os aspectos essenciais da deidade. Podemos dizer dele a mesma coisa que o antigo credo niceno disse de Jesus Cristo: ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Assim, dobramos os joelhos diante dele, o adoramos, e o tratamos em tudo como as Escrituras exigem que tratemos o Deus Todo-Poderoso. Então, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Bom, terminamos aqui mais um vídeo. Se você gosta de resumos de livros, aqui fazemos o resumo por capítulos, então se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação assim que eu postar o próximo capítulo, que será quando o Espírito Santo veio. Nesse canal fazemos resumos de livros que possam trazer conhecimento das melhores formas de investimento em todos os aspectos de sua vida, seja na vida pessoal, familiar, profissional e financeira.
E se você gostou, ou se esse vídeo agregou algum conhecimento para você, deixe seu like. E se quiser se aprofundar mais nesse livro, vou deixar o link desse livro na descrição. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.